Bom, esse primeiro período, né, da República Brasileira, que também é conhecido como a República do Café com Leite, ele foi dividido em duas fases. A primeira fase chama República da Espada, porque não foi a época dos dois primeiros presidentes, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Os dois eram militares, por isso o nome República da Espada. Depois vem o período do café com leite mesmo, tá? Esse período foi um período de grandes revoltas, devido a vários fatores. Havia fraudes eleitorais, tinha o coronelismo, que o coronel era o nome dos grandes latifundiários, né, que criava o seu curral eleitoral. Também havia voto em troca de pequenos favores ou presentes, o voto de cabresto, tá? Cabresto vem de cavalo, né? Aquele no rosto deles para não olhar para os lados, esse é o sentido do voto de cabresto, né? O voto a partir de intimidações pessoais. Também foi uma época de muita fraude eleitoral, manipulação dos dados, e também foi o período da degola, aquela política em caso de vitória quando ganhava os opositores. Não havia um reconhecimento desses opositores e havia essa disputa após as eleições. Então, nesse período todo da República Velha, né, do café com leite, foi um período de grandes revoltas. São várias, tá, gente? Chega a 11 ou 12. Primeira, uma bastante importante, que é a Guerra dos Canudos, que vai de 1896 a 1897, que é do Antônio Conselheiro, que era o líder dela. Foi no Nordeste, devido à má distribuição das terras, miséria, descaso com o trabalhador rural, e, na verdade, o Antônio Conselheiro queria a volta da monarquia, tá? Ele criou o Arraial de Canudos, isso tá, olha, era enorme, né, o Arraial de Canudos, nos Sertões, no livro Sertões, detalha bastante isso, né? Foi uma comunidade de Canudos que tentou criar um governo paralelo à República, e houve uma união de várias forças para destruir Canudos, né? E após 4 expedições militares, Canudos é massacrado. Quando quem já leu o livro Sertões, Euclides da Cunha é bem detalhado essa questão do Canudos, tá? Aqui é uma imagem do conselheiro morto, né? Foi como eles conseguiram matar, massacrar todo mundo, né? Continuando, então a primeira revolta Canudos, a segunda Contestado, que essa já envolve o Monte José Maria, tá? As duas revoltas são revoltas messiânicas, né? Porque eram líderes considerados messias, né? Ligado mesmo ao fanatismo, tá? Essa do Contestado é aqui em Santa Catarina, que vai de 1912 a 1916, tá? Assim como Canudos, eles também foram massacrados violentamente. A Guerra do Canudos envolveu uma região de disputa de terras entre Paraná e Santa Catarina. Uma outra revolta é a revolta do Lampião, né, Maria Bonita, Corisco, né, que era o cangaço que teve no Nordeste. Ele teve meio um mito de Robin Hood, porque roubava dos pobres para dar para os ricos, né? E o cangaço existiu no Nordeste por 50 anos, de 1890 até 1940. Eles eram perseguidos pela polícia, foram exterminados um a um, lentamente. Aqui tem uma imagem do Lampião e aqui a cabeça de todos os membros do grupo do Lampião, né? Que é o mais famoso de todos os cangaceiros. Também, durante a República Velha, teve a revolta da vacina, que foi, quando ocorreu no Rio de Janeiro, o presidente Rodrigues Alves, um projeto para modernizar, né, o Rio de Janeiro. Então, eles queriam destruir os cortiços e as favelas para criar ruas para transformar o Rio de Janeiro inspirado numa Paris, né, um lugar mais chique e tal, e as comunidades pobres foram expulsas das regiões centrais. E chama a revolta da vacina, porque nessa época Oswaldo Cruz, aí quando eu falo Oswaldo Cruz, vocês lembram da Fundação Oswaldo Cruz, que está fazendo as vacinas hoje, né, contra o Covid. Ele, naquela época, Oswaldo Cruz conseguiu a cura para a varíola, né, e as pessoas eram muito ignorantes naquela época e achavam que a vacina ia matar elas, né? O que gerou uma grande revolta naquela época.
de 2 dias, assim, que praticamente a população pobre da cidade quase destruiu o Rio de Janeiro inteiro. Então, olha só, essas são imagens de como que queriam reestruturar, né? Então, as pessoas que moravam nessa parte pobre da cidade foram expulsas, né, para construir as grandes cidades. Essa revolta da vacina, ela sofreu uma grande repressão também do governo, não teve as maiores consequências, né, e as pessoas, porque era uma revolta, porque as pessoas não aceitavam ser vacinadas daquela maneira meia na força, né. Outra revolta é a revolta da chibata, tá? O João Cândido, esse cara na imagem, chamado também de Almirante Negro, eles fizeram uma revolta contra os maus tratos que eles sofriam na Marinha, né? Contra as chibatadas que eles levaram, por isso que é a revolta da chibata, né? Na época da República Velha, justamente aqueles imigrantes italianos alemães que a gente viu, que chegaram na época do Brasil Colônia para substituir o trabalho escravo, né, eles acabam indo para as cidades trabalhar nas primeiras fábricas que estavam surgindo. Muitos desses imigrantes italianos, eles já tinham uma tradição política, né, que nem existia no Brasil, do anarquismo. Em 1922 foi criado o Partido Comunista, tentando organizar os operários, então, junto com o surgimento das fábricas, vão surgir os movimentos dos operários. E nessa época do café com leite, o movimento operário era conhecido como caso de polícia, tentou fazer greve, tentou lutar pelos seus direitos, a polícia que resolve. Somente a partir de 1930, que depois da República Velha vem o Vargas, é que vai começar as primeiras leis trabalhistas, tá? Bom, outra coisa importantíssima na época da Semana de Arte Moderna vai ser, da República Velha vai ser justamente essa Semana de Arte Moderna, né, que vai ser uma mudança completa, né, na ideia de cultura no Brasil, né? Vocês devem ter visto isso já em língua portuguesa, literatura, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, de Cavalcante, Vila Lobos, né? Então já vai ser um choque cultural para o Brasil em 1922. Ainda dentro das revoltas da República Velha, nós vamos ter os tenentes, né? Que os baixos oficiais do Exército contra essas oligarquias do café com leite. Eles queriam fazer uma moralização política, ensino obrigatório, centralização positivista. Eles tinham um programa bastante elitista, ou seja, era para o povo, mas sem povo, né? Os tenentes naquela época se consideravam a salvação nacional. Esse movimento tenentista, ele fez muitas revoltas contra o café com leite, como a revolta do Forte de Cabana, 18 do Forte, sempre revoltas contra os presidentes, tá? Também dentro da República Velha, a gente tem a revolta da Coluna Prestes, que eu adoro, o líder dela foi o Luiz Carlos Prestes, que ele era conhecido como Cavaleiro da Esperança, ele marchou 27 mil quilômetros pelo interior do Brasil, tentando desestabilizar, debilitar o governo do presidente da época, que era o Arthur Bernardes, e juntando pessoas para essa causa deles, né, porque ele também era um tenente do exército, tá? Eles fracassaram, o Luiz Carlos Prestes acabou tendo que se exilar na Bolívia, depois foi para a União Soviética, aonde ele conhece a Olga Prestes. Quem quiser assistir, tem o filme, a Olga Prestes, que é maravilhoso, que conta a história da vida deles. Depois ele retorna para o Brasil, junto com ela, né, e tentam tirar o Vargas do poder. Então, ele foi um cara bem importante para a história do Brasil, tá? Bom, a República Velha, ela foi sendo desestruturada pouco a pouco por essas revoltas, né, todas que tiveram contra ela, porque haviam diversos setores que não aceitavam essa política do café com leite, ou seja, que só quem mandava era São Paulo e Minas, cafeicultores e produtores de leite. Então, o movimento operário, o movimento tenentista, acabou levando a Revolução de 30, tá? Que foi, porque em 1929 ocorreu a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que abalou bastante a estrutura dos cafeicultores, aí esses tenentistas acabaram, através do Getúlio Vargas, tomando o poder.
Relembrando com vocês que no Café com Leite era sempre assim, a cada 4 anos tinha eleição, um ano eles escolhiam o de São Paulo, um presidente paulista, um presidente mineiro, depois de 4 anos, era sempre assim, a cada 4 anos, ou paulista ou mineiro, e assim sucessivamente, até que na eleição de 1930, né, não se cumpriu esse acordo entre paulistas e mineiros, gerando a Revolução de 30, que acaba colocando o Vargas no poder, onde se juntou Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba, que formaram uma aliança liberal com Getúlio Vargas e o João Pessoa de vice, eram os candidatos, o João Pessoa acabou sendo morto, o Júlio Prestes venceu uma eleição de forma fraudulenta, porque naquela época havia muita fraude, e aí o Getúlio Vargas toma o poder à força, tá? E o que acontece? Quando Getúlio Vargas toma o poder, aí nós vamos acabar a República do Café com Leite, né, acabar esse período da revolta, e vai vir os 15 anos do governo do Getúlio Vargas.